Fala galera, vamos para mais 5 palpites, 5 jogos para amanhã. Se você não viu o vídeo anterior ainda, dá uma olhada, tem outros 5 jogos lá, jogos diferentes desse, cotações boas, jogos sem ser os jogos básicos, os jogos comuns, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Chelsea. São jogos estudados, jogos de ligas menores, jogos com cotações melhores. Dá uma olhada lá que você vai dar um plus no seu bilhete, você vai dar um plus na sua banca. Aqui tem outros 5. Vamos começar pelo Campeonato Sul-Africano. Bidvest contra o Platinum Stars. O Bidvest é o último colocado, o Platinum é o penúltimo colocado. O Bidvest tem 6 jogos de 2 gols só em casa, é uma média de 1 gol a cada 3 jogos do time da casa. O Platinum é o penúltimo colocado, tem 7 jogos fora, só uma vitória. Tem tudo para ser aquele jogo horroroso, um jogo horrível de poucos gols. É, um bom palpite é menos 2 gols e meio, pagando 1,42. Tem tudo para ser um jogo péssimo, Bidvest contra a Platinum Stars. O segundo jogo dos palpites é pela primeira divisão alemã, a Bundesliga, o Augsburg contra o Freiburg. O Augsburg é o nono colocado, o Freiburg é o 13º. O Augsburg, o time da casa, tem uma média de quase 2 gols por jogo, 1,7 gols por jogo em casa. O Freiburg tem uma média de mais de 3 gols sofridos. Ele tem 7 jogos, são 22 gols, e uma média de 3,12 gols sofridos por jogo. Aí eu fiquei curioso para ver para quem esse cara toma tanta porrada, de quem o Freiburg toma tanto gol fora de casa. Eu falei, deve ser dos líderes, né? Ele tomou 3 do Lanterna, do Colônia, ele tomou 3 do Wolfsburg, que tá na segunda metade da tabela, e 3 do Stuttgart, que tá entre os 6 primeiros. Jogando fora, o Freiburg é acostumado a tomar 3 gols. Pelo péssimo momento que vive o time da casa, eu não vou de mais 2,5 não, porque o Augsburg também não tem uma média tão alta de gols. Eu vou de vitória do time da casa, pagando 1,75. É um palpite moderado, é um palpite razoável. Vamos para o terceiro jogo, segunda divisão da Alemanha, Kaiserslautern contra o Nuremberg. Esse é o jogo, esse é o palpite da rodada, o pulo do gato da rodada, esse aí. O Kaiserslautern jogando em casa é o último colocado, o Nuremberg é o segundo colocado da segunda divisão alemã. O Kaiserslautern jogando em casa tem 8 jogos, só tem uma vitória. Ele sofreu 18 gols em 8 jogos, é uma média de mais de 2 gols e meio tomado por jogo, quase 2 gols e meio tomado por jogo, mais de 2 gols. Só fez 6 gols, tem menos 1 gol marcado de média em caso do Kaiserslautern. Jogando em casa é terrível, é o lanterna do campeonato. E o Nuremberg, jogando fora de casa, são 8 jogos, 6 vitórias. Ganhou 6 jogos fora de casa no Nuremberg, marcou 20 gols em 8 jogos, 2 gols e meio de média. Vem de uma vitória fora de casa para o terceiro colocado do Seudorf por 2-0 incontestável. A sacada da rodada é esse jogo aqui: Kaiserslautern e Nuremberg pagando duas vezes o valor apostado no Nuremberg, vitória do time de fora. Pelo terceiro jogo, a primeira liga da Croácia, o Dinamo Zagreb contra o Cibalha. O Dinamo é o líder do campeonato croata, o Cibalha é o antepenúltimo. Nos últimos 8 jogos, uma vitória só do. Nos últimos 8 jogos entre eles, o Cibalha ganhou só uma vitória, só ganhou uma vez. Nos últimos 5 jogos, todos os jogos foram mais de 2 gols e meio. E assim, não são ambas as equipes que marcam. O jogo deles tem alto índice de gols, mas geralmente quem faz gol nos últimos 3 jogos desses 5 foi uma vitória de 4-0 para o Zagreb, jogando em casa. De novo jogando em casa, o Zagreb fez 6-0. E no antepenúltimo jogo foi 3-0. Foram 13 gols em 3 jogos, uma média de mais de 4 gols. O Dinamo Zagreb jogando em casa é muito forte, tem uma média de mais 2 gols e meio feito. O Cibalha tem uma média de mais 2 gols e meio tomado fora de casa. Vitória do Zagreb tá pagando pouco, acho que tá pagando 1,15, mas mais 2,5 tá pagando quase 1,5 valor. Vitória do Zagreb, jogo com mais de 2 gols e meio. Eu não acho que ambas as equipes marcam, viu? Apesar de mais 2 gols e meio, o ataque do Cibalha é muito fraco. Os confrontos recentes entre eles não mostram muitos gols do Cibalha. Eu acho que mais 2 gols e meio, mas não ambas marcam. E o último jogo da rodada, Atlético de Madrid contra o Alavés. O Atlético de Madrid está em terceiro lugar
Ele tá na frente do Real Madrid. O Real Madrid, depois do Mundial de Clubes, vai pegar uma pedreira com o Barcelona dia 22, é o clássico. É 22, é 23 de dezembro, semana que vem. Se o Atlético ganhar e o Real não ganhar do Barcelona, fica numa posição sensacional na tabela. O Atlético na frente dos merengues do Real. O Atlético em terceiro, o Alavés em penúltimo. O, em casa são 6 jogos e 7 gols do Atlético de Madrid, uma média muito baixa de gol marcado em casa. Em compensação, o Alavés não ganha para ninguém fora. Tem 7 jogos, ganhou 2 vezes só, mas também sofre poucos gols fora de casa. O Alavés sofreu só 11 gols em 7 jogos, uma média de 1,5 gol sofrido por jogo. Um jogo de poucos gols, mas uma vitória do Atlético de Madrid. Esse bilhete aí, pessoal, ó, quase 9 vezes o valor. Claro que não precisa fazer o bilhete inteiro, mas tem as sacadas muito boas. Esse jogo do Kaiserslautern com o Nuremberg aqui vale a pena incluir uma múltipla sua. São 9 vezes o valor pago, apostando R$ 10, pagando quase 90. São 5 jogos aí fora do grande eixo, né? Manchester United, Bayern de Munique. Bom, galera, é isso. Se você não assistiu o vídeo anterior, tem 5 jogos. Esses estão mais 5, são 10 jogos para você ter uma base legal para apostar para amanhã. Se você gostou, não gostou, crítica, sugestão, reclamação, deixa os comentários no vídeo aí. Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia com palpite, com dica, com sugestão. Beleza? Abraço, boa sorte pra gente.